É dia 28 de junho, é dia do orgulho LGBT, mais conhecido como dia do orgulho gay. É sobre esse tema que nós vamos tratar neste vídeo agora. Qual o objetivo do dia do orgulho gay? Por que razão surgiu o dia do orgulho gay, ou orgulho LGBT? Deve-se ter, na verdade, uma explicação, e tem sim uma explicação. Houve a necessidade do público, das pessoas LGBT, de criarem o Dia do Orgulho LGBT em função da homofobia, da perseguição, do preconceito, crimes de homofobia. Então, é uma forma de conscientizar a sociedade, conscientizar as pessoas, e para que as pessoas tenham respeito umas pelas outras, saibam respeitar as diferenças, saibam respeitar a pessoa humana acima de tudo, as suas necessidades, os seus anseios, as suas orientações. Então, o principal objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia. Para se terem uma ideia, eu vou trazer aqui alguns números da homofobia no Brasil, dados do Grupo Gay da Bahia. O Brasil registrou em 2021 300 casos de mortes violentas de pessoas LGBTQI+. Então vocês perguntam, por que razão a homofobia? Assim que se deve perguntar, por que razão a homofobia e por que razão você tem inclusive crimes de homofobia? A cada 29 horas, pelo menos no caso de 2021, nós tínhamos uma morte por homofobia. Então, o Brasil registrou em 2021 300 casos de mortes violentas, um aumento de 8% em relação a 2020. Nós estamos falando de 2021 porque estamos em 2022 e estamos na metade do ano de 2022, não tem dados ainda sobre esse ano de 2022, salvo os casos que aparecem. Um total de 276 homicídios e 24 suicídios. Suicídios em função da pressão da sociedade, então nós temos os casos também de suicídios. Então veja só, 276 homicídios em 2020, e em 2021 300 casos. O Brasil teve em 2021 uma morte a cada 29 horas. Então, para acontecer esse tipo de coisa, é preciso olhar para a sociedade, para a totalidade da sociedade, para buscar entender quais os fatores que levam à homofobia, ainda nos tempos de hoje, em 2021. Porque se acontece ainda a cada 29 horas um crime de homofobia, significa que há uma estrutura social que alimenta os crimes de homofobia. Infelizmente, e vamos encontrar inclusive nas instituições, na religião, alimentando esse tipo de coisa. Vamos falar ainda sobre isso. O relatório do Grupo Gay da Bahia aponta que 35% dos casos foram registrados no Nordeste, seguido pelo Sudeste com 33%, e aí depois tem o estado de São Paulo, teve o maior número de mortes, totalizando 42, a Bahia teve 32 e Minas Gerais 27, dados de 2021. O maior número de casos ocorreu com homens homossexuais, porque nós temos a homossexualidade masculina e feminina. Então, a maior parte dos casos, nós temos esses crimes de homofobia
com homens homossexuais, no caso, 110 casos, que corresponde a 36,67% no ano de 2021. Lésbica teve 12 casos, correspondendo a 4%. Bissexuais e transexuais, homens, 4 casos, correspondendo a 1,33%. Vamos entender. Existe uma homofobia maior, nesse caso, contra a homossexualidade masculina. Aí já se vai pensar o seguinte: uma sociedade estruturada sob a ótica do macho, a partir da visão masculina, do macho no caso, o que é que nós temos? Se vê o homossexual, o homem, como uma grande aberração, até mais do que a mulher. Não se aceita também a homossexualidade feminina, mas a pressão maior é sobre a homossexualidade masculina. E por que isso ocorre? Porque na estrutura social erigida sob a ótica masculina do poder, do mais forte, a questão, a percepção de que uma pessoa masculina, ela passa a assumir a homossexualidade para essa pessoa que tem essa ilusão, essa visão de que o macho é maior, que ele tem poder, então o padrão deve ser, na verdade, o homem dominando tudo. Então, para esse macho, o homossexual masculino passa a ser uma grande aberração e uma ameaça para ele, na visão dele. Daí você vai ter, inclusive, os crimes de homofobia. E aí, a pergunta que eu faço, que trago para a reflexão, é a seguinte: por que a homofobia? A estrutura da sociedade, como já disse, é erigida a partir do machismo e do fundamentalismo religioso cristão, mais precisamente cristão, trouxe essa pecha da homofobia, porque se padronizou a sociedade, os processos de colonizações a partir da ótica cristã. Teve o islamismo também, que nós vamos mostrar aqui, mas a partir da ótica cristã, então se instituiu todas as sociedades até os dias de hoje, principalmente no caso do Ocidente, nós vamos ter a partir da ótica cristã, e a ótica cristã significa o poder do macho, o poder do homem. Então não se aceita a homofobia, não se aceita a homossexualidade de maneira alguma, de modo que passa a se ter a homofobia, ou seja, o medo, o horror, aquele que é gay, aquele que é homossexual. Então as instituições sociais erigidas sob a ótica do falo, do membro masculino, significa também a ótica do poder, aquele que comanda, aquele que faz, aquele que controla. Então temos o poder masculino, e isso aí se opõe, no caso, à homossexualidade, vê a homossexualidade como uma fraqueza. Isso é na perspectiva do macho, Então a ideia de poder, a partir da perspectiva masculina, vai criar todo um imaginário, todas as regras institucionalizadas contra qualquer possibilidade de homossexualidade, principalmente no caso do homem. Se tem contra a mulher também, mas principalmente no caso do homem, porque se tem no padrão masculino o homem como perfeito, o homem como superior, que está na Bíblia, por exemplo, que a mulher surgiu da costela de Adão, então a mulher é submissa, é inferior ao homem. Então é esse homem que controla a sociedade, aquele que é a razão. Então a homossexualidade vai ser vista como uma aberração à ordem estabelecida, aos padrões estabelecidos, principalmente a partir do cristianismo, porque antes do cristianismo a homossexualidade era tida como normal em vários grupos, em várias situações, entre várias etnias. Então, a mulher ela passa a ser como inferior, e a homossexualidade como uma aberração, no caso, principalmente a homossexualidade
masculina. Então, essa sociedade, sob a ótica do poder do macho, ela padroniza, impõe o que acha que é certo, né? E o que é certo é o homem nasceu, como falo, ele tem um poder, então nada de se aceitar a homossexualidade, né? Então foi essa ideia que foi, inclusive, instituída, estruturada na sociedade, com todos os processos de colonização a partir da ótica cristã. Então, o que é certo, ao que acha o que é certo, então condena aquilo que acha que é errado, e aí se tem todo um processo que vai ter como consequência a homofobia, os crimes de homofobia. Então, por que existe a homofobia? A homofobia, ela é, na verdade, uma aversão a toda forma de homossexualidade. É uma aversão, é um medo, é um horror que a pessoa tem ao ver o outro, até mesmo com medo de, por alguma razão, sentir necessidade ou atração por uma pessoa do mesmo sexo. Então, a maioria dos homofóbicos, conforme a psicologia, ela tem origem exatamente no medo, esse medo de demonstrar ou parecer homossexual. Porque aí o medo, por que vem esse medo? Uma vez que se tem todo um padrão estabelecido do que é certo, e o homem que é o poder, então ele não pode ser homossexual de modo algum, porque senão ele vai demonstrar a fragilidade. Então, as pessoas as pessoas homofóbicas, né, passam a ter medo, ter horror daquele que é homossexual, até com medo de ter alguma atração pela pessoa do mesmo sexo. Então, a partir do momento em que a pessoa afirma com tanta veemência esse ódio, ele está o tempo todo tentando exaltar a sua heterossexualidade. Aí eu lembro, inclusive, de um filme que eu fiz uma análise aqui no meu canal, e eu recomendo que vocês assistam, um filme muito interessante de um personagem que ele é homossexual, mas ele tem aversão à homossexualidade, porque ele quer se mostrar como um heterossexual, como quem tem poder, mas ele esconde a sua homossexualidade. O filme chama-se Ataque dos Cães. O Ataque dos Cães. É um filme muito interessante, porque o cara é homossexual, ele esconde a sua homossexualidade e ele passa a ser homofóbico, inclusive com um rapaz, com um adolescente, né? E ele tenta mostrar toda uma virilidade, tentando dizer assim, estou no padrão da sociedade, então eu sou aceito pela sociedade. E abrindo parênteses também sobre isso, é por isso que, em função da pressão da sociedade, você tem um casamento de vários, na verdade, homossexuais, com uma pessoa de outro sexo, para não revelar, para não se mostrar como gays, né? Ou seja, pelo temor, né, pelo medo de que as pessoas não o aceitem na sociedade. Então, mulheres homossexuais casam com homens, ou homens homossexuais casam com mulheres, e inclusive institui família para ter aí, pelo menos, esconder a sua homossexualidade, né? E aí muitas pessoas ignorantes dizem assim, olha, então por que não assume? Bom, se você tem uma pressão da sociedade que vem desde essa origem do cristianismo, por exemplo, que padronizou a sociedade, que disse como as pessoas devem se comportar, que devem como agir do ponto de vista da sua sexualidade, então é claro que pela pressão da sociedade, até mesmo porque existem os crimes homofóbicos, é claro que as pessoas, que muitas pessoas homossexuais simplesmente acham melhor casar com uma pessoa do outro sexo, pelo menos para esconder a sua homossexualidade, para não sofrer nenhum atentado. Então a homofobia ela pode ser definida como uma aversão irreprimível, uma repugnância, um medo, um ódio, um preconceito que algumas pessoas mostram contra os homossexuais. E aí por isso que você vai ter inclusive crimes de homofobia. A homofobia ela pode ser
é apregoada por religiões, principalmente por religiões, né? A religião cristã, a religião islâmica também, que os processos de colonização, de um lado no Oriente, o islamismo, do outro lado, o Ocidente, a partir de um determinado momento na história, passou a controlar e exigir que apenas os casamentos existissem entre pessoas de sexo diferente e a aceitar somente a questão do sexo, a prática do sexo, somente para a procriação. Daí aquela história, ó, inclusive está na Bíblia, né? Crescer e multiplicar. Então isso é uma visão extremamente conservadora que foi alimentada, construída a partir da igreja para impedir que a homofobia, a homossexualidade se espalhasse. E no caso, trouxe como consequência disso a homofobia. A homofobia ela pode ser apregoada por religiões, como é ainda hoje, não é? Que se esconde principalmente em várias religiões, principalmente cristãs. Também pode ser apregoada a homofobia por regimes de governos totalitários, né? Regimes totalitários ou grupos machistas. Quais as consequências de uma sociedade homofóbica? Claro que as consequências são as piores possíveis, porque uma sociedade homofóbica, ela cria o medo, ela cria o terror, ela cria o outro como uma coisa vil, como uma coisa objeta. Então ela coisifica o ser humano, aquele que é homossexual, então de modo que ela coloca toda a sociedade, ou a maioria da sociedade, contra a pessoa homossexual. Então isso vai gerar bullying, vai gerar perseguição, vai gerar crimes por homofobia. Então vamos ter vários problemas em relação a isso. Temos a pressão familiar, porque está tudo dentro da ótica do sagrado, da religião. Então, olha, não pode ser gay, não se aceita gay, aqui não se aceita gay, né? Então tem as relações sociais afetadas, porque as pessoas LGBT passam a ter medo, né? As pessoas homossexuais passam a ter medo de se apresentar em determinadas situações, porque sabem que vai ter reações, vai ter provocações, vai ter preconceito, vai ter homofobia e pode chegar até ao crime de homofobia, até a matança, inclusive, da pessoa homossexual. Então, nós temos essa pressão, temos também o bullying, isso é muito comum, o bullying, a expulsão das pessoas homossexuais de suas casas, né? Principalmente os pais, os conservadores, expulsam as pessoas de sua casa, exclusão de espaços religiosos, né? Ainda ontem eu estava lendo uma notícia de um pastor, de uma pessoa da igreja, não lembro agora se era pastor exatamente, que foi afastado da escola religiosa, afastado também da religião por causa da sua homossexualidade. Então aí nós temos ainda muito evidente, muito presente isso, né? Então, na verdade, o que é que se deve acontecer? Deve-se respeitar o diferente, respeitar o desejo sexual, respeitar a liberdade sexual, não é? Por que a orientação sexual minha ou de outra pessoa? Porque a orientação sexual de uma pessoa afeta o outro. Porque existe todo um padrão social estabelecido, impondo o que é certo e dizendo o que é errado e condenando aquele que considera errado. Então, o preconceito que é a coisa mais abjeta, a coisa mais vil, principalmente aí o crime de homofobia. Então, as consequências de uma sociedade homofóbica, né? Nós temos essas expressões todas, então deve-se entender a legitimidade da forma homossexual de expressão da sexualidade humana, porque a sexualidade humana é um direito do ser humano, não é assim como se tem nos animais. Então, tudo que foi convencionado, institucionalizado a partir de uma perspectiva religiosa, principalmente, é que levou a consequências seríssimas, principalmente alimenta a homofobia. E aqui eu peguei uns dados interessantes para entender assim, será que a homossexualidade tem acontecido há muito tempo?
Desde quando se tinha homossexualidade e como é que isso foi mudando? Então, olha só, boa parte dos povos da antiguidade viam o amor entre pessoas do mesmo sexo como normal, a partir de suas crenças. Na antiguidade, o sexo não tinha como objetivo exclusivo a procriação. Foi com o advento do cristianismo que começou a mudar essa história, ou seja, só se aceita a prática sexual para a procriação. Então, o cristianismo instituiu isso e, do outro lado, foi o islamismo. O cristianismo, principalmente no Ocidente, né? Então, olha só, o primeiro texto de lei proibindo, sem reservas, a homossexualidade foi de 533, aí depois de Cristo, pelo imperador cristão Justiniano, que vinculou todas as relações homossexuais ao adultério. Então, aí, a partir do século VI, né, vamos ter, a partir do cristianismo, a partir do imperador Justiniano, essa questão aí vai dizer que toda prática homossexual vai ser uma violação, vai ser um adultério. Então, e mais aí em relação a outra religião, o nascimento e a expansão do islamismo no século VII, junto com a força cristã, então isso fez com que a homofobia se tornasse mais forte. Então reforçaram a teoria do sexo para a procriação. Então, o sexo para a procriação significa, olha, jamais se aceita a homossexualidade, porque a homossexualidade não leva à procriação. Então, isso é contra Deus, né? Se definiu que é contra a vontade de Deus. Isso foi o que o cristianismo instituiu e que também o islamismo instituiu. Pois bem, então o que é que nós temos? Nós temos que a homofobia é resultado de todo um processo de uma estruturação social que se deu ao longo do tempo, ao longo da história, que gerou consequências serias, inclusive a perseguição, o preconceito e até o assassinato de pessoas homossexuais. O que é que preciso para superar isso? Por isso que, a começar pela data do 28 de junho, né, Dia do Orgulho Gay, ou Dia do Orgulho LGBT, é um dia muito importante porque marca a luta contra a homofobia. A luta contra a homofobia. E a orientação sexual não significa simplesmente uma escolha. A orientação sexual é um direito de qualquer pessoa. O que foi institucionalizado a partir de princípios religiosos, princípios machistas, masculinizados, foi o que gerou todo o processo, toda essa consequência seríssima de desrespeito ao ser humano, à vida do ser humano. Então, ainda hoje, a homofobia está presente na sociedade, mas graças à luta e à organização das pessoas LGBT, de intelectuais também, da ciência, se vem superando essa questão aí. Falando em ciência, inclusive, só para você ter uma ideia, até o século XX, se tinha prática da chamada lobotomia, que era retirar um pedaço do cérebro, uma parte do cérebro da pessoa, principalmente se fosse homossexual, porque era considerada uma doença. Hoje, a Organização Mundial de Saúde não considera a homossexualidade uma doença, assim como também a psicologia, assim como a ciência. Mas se tem ainda muito para se lutar contra isso. Por isso, é importante combater toda forma de homofobia. A homofobia na verdade, uma aberração. A homofobia, na verdade, é o que há de pior no ser humano e na forma como foi institucionalizado na sociedade essa história, esse padrão de que o homem é o dono de tudo, ele é o senhor de tudo, é ele que sabe, é ele que tem o poder. Por isso que a homofobia passou a ser presente na sociedade, a homossexualidade foi sendo condenada, foi sendo atacada, foi sendo perseguida. É isso aí. Seja contra a homofobia e que todos, na verdade, tenham o seu direito à sua orientação sexual, à sua liberdade sexual, conforme
ache melhor e conforme se dispõe, inclusive, a sua organização psicofísica, podemos dizer assim. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like e também se inscreva. E ao se inscrever, ative o sininho para receber nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, de política, de atualidade, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.